Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida aqui. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar. Eu estou tentando fazer um vídeo aqui faz um tempo, só que o meu celular não está cooperando, está travando. Então eu vou ser o mais objetivo possível. Gênesis 3,6 diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejava o paladar discernimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele também comeu. Irmãos, peço que você dobre a sua atenção nesse versículo de Gênesis 3,6. Percebe que em Gênesis 3,6 a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore parecia agradável. Percebe que a Bíblia diz que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Percebe que o inimigo ele mostrou para Eva o fruto do conhecimento do bem e do mal. Você já conhece a história que a serpente começa a enganar Eva, fala, é certo que você não vai morrer se comer ou tocar, porque você vai ser divina como Deus. Porque percebe comigo o detalhe. A Bíblia diz que Deus tinha falado para Adão em Gênesis 2,18. Eva não tinha sido formada ainda. Deus falou com Adão, com o homem. Em Gênesis 2,18 Deus falou assim. Gênesis 2,17 Deus falou assim: não coma do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerá. Isso aqui, em Gênesis 2,17, Deus falou para Adão. Eva não tinha sido formada ainda. Eva só foi formada depois que Deus falou com Adão. Porque se você pegar a palestra, você vai ver que lá só em Gênesis 2,19 que Deus... Gênesis 2,21, que Deus forma a Eva da costela do homem. Então percebe que Deus primeiro falou com Adão. Deus não tinha falado com Eva, Deus falou com Adão, ó. Se você comer ou tocar, vai morrer. Aí percebe comigo o detalhe, isso aqui foi para Adão. Só que Eva ficou sabendo porque Adão falou para ela. Só que percebe comigo o detalhe. Só que se atenta para isso aqui, você vai entender. Olha que interessante. Você vai ver que a Bíblia diz que a serpente, ela vai justamente em Eva. E fala assim para Eva, ó. É verdade que Deus falou que você não pode comer nenhum fruto? De nenhum? Aí Eva falou, não, Deus disse que a gente pode comer menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Percebe que o inimigo já estava colocando dúvida em Eva. Por quê? Porque Deus não falou que não podia comer de nenhum. Deus falou, pode comer livremente. Menos do conhecimento do bem e do mal. Só que o inimigo falou assim para Eva, em Gênesis 3:1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore, do jardim? Percebe? Deus não falou para não comer de nenhum. Deus falou, pode comer livremente, menos um que você não vai poder comer. Só que o diabo falou o quê? É verdade que Deus falou que você não pode comer nenhum? Então percebe, eu estava querendo colocar dúvida na cabeça de Eva. Estava querendo colocar na cabeça de Eva uma semente de dúvida. Só que escuta isso aqui. Por isso que é importante você guardar a palavra. Eva guardou o que Deus falou. O que Deus falou para Adão e Adão transmitiu para ela. Então ela guardou a palavra de Adão. Porque percebe, Deus falou com Adão. E Adão com certeza falou para Eva, porque Eva não tinha sido formada ainda. Só que percebe comigo o detalhe. Percebe que Eva guardou o que ouviu da boca do marido dela. Guardou o que saiu da boca de Adão. Adão falou, Mulher, Deus tinha me falado lá, antes de você ser formado, Deus me falou que a gente não pode tocar nesse fruto. Porque foi Adão que falou para ela. Porque eu fiquei me perguntando, peraí, se Eva não tinha sido formada, como que ela sabia que não podia comer daquele fruto? Sendo que Deus falou com Adão. Então tá bem claro em dizer que foi Adão que falou para ela. Porque Adão era o cabeça da mulher. Adão era responsável pela mulher. Adão veio primeiro, a mulher veio depois. Por isso que Deus falou com Adão. Então Adão que estava com consciência total que não poderia comer. Aí Adão falou e passou para Eva. Ó, não podemos comer desse fruto. Pode comer livremente, menos o conhecimento do bem e do mal. Só que uma coisa eu quero que você se atenta. Eu não vou ser muito detalhista não. Escuta isso aqui. Percebe comigo o detalhe. Percebe que a Bíblia diz assim, Gênesis 3,6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, vírgula, peraí. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, ou seja, até parecia que ia agradar ela, até parecia que ia ser gostoso ao paladar. Parecia ser gostoso, parecia. Parecer não é de fato, filho. Parecer algo que até parece, mas não é. Então percebe que o diabo ofereceu para ela, parecia agradável, parecia gostoso. Mas o que tinha por detrás daquilo ali? A morte espiritual. Então percebe que o diabo oferece pra gente até parece, mas não é. Filho, ele ilude. O prazer do diabo é iludir. Ele usa, filho, a ilusão. Ele ilude. Escuta isso aqui. Aí percebe que parecia agradável ao paladar, parecia até que ser gostoso para Eva. Só que no final tinha o quê? A morte espiritual. Então percebe que ele ofereceu para Eva um fruto que parecia, mas não era de fato bom. Era atraente aos olhos. Olha o que a Bíblia fala, que o fruto parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Então percebe que ele colocou para Eva um fruto que atraiu os olhos dela e atraiu o olhar da Eva. Filho, o diabo não vai colocar algo na nossa frente que a gente não goste. Olha o que a Bíblia diz, era atraente aos olhos. Então o que Eva viu atraiu ela. Quando ela bateu o olho no fruto, ela se sentiu atraída pelo fruto. Porque o inimigo
O diabo, filho, nunca vai colocar uma coisa que a gente não gosta. Você acha que ele vai colocar uma coisa que você não gosta? Tá enganado, filho. Vai colocar justamente o que você gosta, o que escondendo a consequência. Porque percebe, quando ele colocou para Eva um fruto que parecia agradável e era atraente aos olhos, por detrás do fruto tinha o quê? A morte espiritual. Só que isso aí não revelou. Isso aí ele distorceu. Porque percebe, Deus falou assim, se tocar ou comer, morrerá. Só que a serpente falou o que para Eva? É certo que você não vai morrer. Percebe, Deus falou para Adão, se tocar, morre. A serpente falou, se comer, não morre. Então percebe que o diabo está distorcendo o que Deus fala. Deus fala a verdade, o diabo fala mentira. Deus já revelou que o fruto ia trazer... Olha o que Deus falou, percebe comigo o detalhe. Deus falou assim, Adão, se tocar ou comer, morre. Deus já deixou bem claro, se tocar ou comer, morre. Porque o Pai sempre vai mostrar a verdade. Agora o inimigo falou o quê? Não, você não vai morrer, Eva. Então percebe, Deus já mostrou a consequência que o fruto ia trazer. O diabo ocultou a consequência. Para quem que você dá ouvido? Para Deus ou para o diabo? Você escolhe, filho. O diabo, filho, ele distorce o que Deus fala. Porque percebe, Deus falou assim, ó. Se comer ou tocar, morre. Deus falou para Adão. A serpente, ou seja, o diabo falou o que para Eva? É certo que você não vai morrer. Por que o diabo está se torcendo? Porque o próprio Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E Jesus é a verdade. Então percebe que o diabo vai na contramão de Deus. Porque se Deus é verdade e o diabo é mentira, o oposto da verdade é mentira. Então o diabo vai na contramão. Percebe, filho? É o oposto. É a contramão. Só que escuta isso aqui. Só que uma coisa que eu acho interessante. Percebe que ele colocou um fruto que parecia agradável, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dar entendimento. Qual entendimento era esse? Era o conhecimento do bem e do mal, porque Adão e Eva não tinham ainda esse conhecimento do bem e do mal. Porque percebe, quando eles comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus falou assim, lá em Gênesis 3, 22, Deus falou assim, eis que agora o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, como nós. Então percebe, só se tornou conhecedor do bem e do mal, só teve consciência do bem e do mal quando comeu. A maldade entrou em Adão, em Eva também. Só que uma coisa que eu achei interessante, quando os dois comeram do fruto, a Bíblia diz que Deus, ele desceu no jardim do Éden. Olha o que Deus disse. Em Gênesis 3, no versículo de número 8, diz assim: quando o homem e a mulher ouviu os passos do Senhor Deus que andava no jardim, que soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha que tremendo. Quando Deus desceu no jardim, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Então percebe, quando Deus desceu para falar com Adão após... Percebe, Adão comeu do fruto. Quando Adão comeu do fruto, a Bíblia diz que Deus desceu. Então percebe que o pecado já estava em Adão. Só que quando Deus desceu para falar com Adão, a Bíblia diz que Adão e Eva se escondeu. Então percebe, é o que a Bíblia diz. Presta atenção. Quando o homem e a mulher ouviu os passos do Senhor que andava pelo jardim, esconderam-se da presença. Então quem foi que escondeu da presença de Deus? Não foi Deus que se escondeu de Adão. Foi Adão que se escondeu de Deus. Porque percebe que a Bíblia diz, Adão e Eva, quando ouviram os passos do Senhor que andava pelo jardim, esconderam-se da presença. Quem foi que se escondeu da presença? Foi Adão que se escondeu da presença de Deus. Não foi Deus que se ocultou do homem, foi o homem que se ocultou de Deus. Agora, por que Adão se escondeu de Deus? Por causa do pecado. Porque o pecado traz divisão. O que disse Isaías 59? O que causa divisão entre vocês e o seu Deus é o pecado que vocês cometem. Então percebe, foi o pecado que fez Adão se distanciar de Deus. Não foi Deus que se distanciou de Adão, foi Adão que se escondeu de Deus. Porque percebe o que está escrito. Parece o que está escrito. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. Então percebe, não foi Deus que se ocultou dele. Não foi Deus que se escondeu de Adão. Foi Adão que se escondeu de Deus entre as árvores do jardim. Por que ele se escondeu? Porque ele se sentiu indigno de se aproximar por causa do pecado. Ele sabia que Deus é santo, Deus é puro. E Deus abomina o pecado. Então por isso que Adão se escondeu. Porque o que Adão fez com certeza constrangiu Adão. Adão ficou constrangido. Como vão aproximar diante dele? A Bíblia diz em João 3,20, o próprio Jesus falou, quem pratica o mal não se aproxima da luz. Deus é luz. Adão tinha praticado mal, por isso que Adão não se aproximou. Mas é necessário se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque a luz ela expõe. Não importa o pecado que você cometeu, o erro que você cometeu, a gente tem que se aproximar diante de Deus, irmão. Porque quando a gente se aproxima da luz, a gente vê que a gente realmente precisa de mudança, porque a luz vai expor. Deus é a luz. João diz que Deus é a luz, ele não há trevas. Então percebe, Adão não se aproximou por isso. Porque Jesus falou que todo aquele que pratica o mal não se aproxima da luz, e Deus é a luz. Por isso que Adão também se escondeu. Só que percebe um detalhe nessa palavra. Adão se escondeu. Agora é interessante que a Bíblia diz que Adão e Eva ouviu os passos, ou seja, eles não viram, eles ouviram. Por que eles não viram?
porque pecou. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eles não viram, mas ouviram. Por causa do pecado, não conseguiram ver, mas ouviram.